A senhora pode repetir? Tem lá a consciência universal. Tá. Uno, indiferenciado. Tá. Então, este uno indiferenciado, para se manifestar através de uma identidade, né, através de formas materiais, esta consciência universal manifesta um catalisador, ou um núcleo que sustente a potência daquela consciência para que a forma consiga acolher uma porção deste fogo primordial, deste fogo de amor, desta consciência. Então, este núcleo nós chamamos de alma, nós chamamos de senso de individualidade. Então, esta alma tem algumas colorações. Tem 3 colorações, basicamente, em planetas como este aqui em que vocês vivem. Uma dessas colorações é a vermelha. São almas que vão trabalhar na matéria. Elas estão localizadas numa identidade e elas fazem o caminho de retorno ou a sacralização da matéria que se crê separada pelo próprio trabalho na matéria. Então, se desconstruir a identidade, as almas vermelhas ficam um tanto prejudicadas na sua tarefa aqui. Então, nós temos as almas de coloração azul. Estas almas, elas têm uma facilidade enorme para se deslocalizar de uma identidade, porque elas trabalham sobre a matéria. Então, elas estão aqui num corpo, em geral desencarnam cedo e manifestam uma ardência, uma atração pelo divino, que é muitas vezes incompreendida pela sociedade, pela cultura, pelo ser humano em geral. Porque há uma ardência, um desejo intenso pelo divino, de modo que as funções da identidade vão se manifestando sem muita atenção desta alma. Esta alma está voltada para o espírito, para a universalidade, para o divino. Então, nós temos uma terceira coloração de alma, que são as almas violetas, e estas almas trabalham na matéria, sobre a matéria. Estas almas se servem de uma identidade, mas também podem se deslocalizar de uma identidade. Estas almas têm muita facilidade para manejar as leis do mundo material em que elas se manifestam. Vamos exemplificar isto, Por favor. Para que você compreenda a função desta coloração de alma, nós precisamos primeiro esclarecer um certo ponto. Sim, senhora. A consciência não evolui, a consciência é perfeita e plena. Tá. Uma porção da matéria que é a expressão dessa consciência num determinado campo de experiência, determinada linha de experiência, se dirigiu ao estado que nós chamamos de esquecimento, este estado que o ser humano vive. Isto é uma experiência acontecendo no corpo deste pensamento criador, no corpo de Deus. É uma brincadeira de Deus, vamos dizer assim, certo? Tá. Então a matéria chegou a este estado em que ela esqueceu sua realidade, ela esqueceu sua essência. Então, esta matéria vai ser, então, relembrada de sua unidade, de seu estado original. E, para tanto, esta consciência universal se manifesta através de percebedores, ou através de almas. Este núcleo aí que diz eu e isto, este núcleo aí, esta coisa em você que percebe tudo, que se relaciona com tudo, este senso de individualidade muito íntima, meio informe, sem nome, sem origem, mas ainda assim um algo que percebe. Isto é a alma, é a raiz do eu. Então, esta alma, como manifestação da consciência universal, tem um propósito. O propósito é
redimir a matéria que se crê separada, comunicar a matéria a ciência da unidade. Então, este núcleo, esta manifestação da consciência universal encarna em formas, assumindo então porções dessa matéria para realizar nesta matéria a ciência da unidade. E assim ela sacraliza a matéria, assim ela transcende a distância que a matéria acredita que existe entre ela e ela mesma. Então, são estas três formas que as almas executam este propósito, através destas três colorações que representam três vias de sacralização da matéria. Por isto que, se o objetivo fosse desconstruir uma identidade, estas almas vermelhas não teriam muito o que fazer. Não, é dissolver a identificação com a identidade, é realizar a consciência da sua plenitude dentro deste corpo para comunicar a ele o conhecimento disto que você é. Lembra que na nossa conversa anterior eu disse: troque a palavra espírito por ser humano. O ser humano foi criado simples e ignorante. Certo. Esta matéria, neste estágio da dança, se crê simples e ignorante. Eu não diria nem simples, porque esta ignorância dá surgimento a muita complexidade. Mas sim, esta matéria se crê separada. Este corpo possui informações nas suas células de separação, de divisão, de discriminação. E a consciência, através deste percebedor, através desta alma, encarna nesta forma, nesta porção de matéria, para realizar nesta matéria, para comunicar a esta matéria a ciência do que ela realmente é. Você, ser universal, perfeição universal. Bom, então, antes de eu fazer a última pergunta, eu gostaria que a senhora explicasse para mim, às vezes se eu não entendi, ou às vezes eu posso ter entendido errado. Qual que foi o propósito da senhora falar sobre as colorações, a vermelha, azul e violeta, e o propósito de cada uma? Isso. Eu falei disso para que, então, a curiosidade que eu sei que existe na mente faça e cumpra o propósito para o qual foi criada, que instigue a pessoa a sentar um pouco e ouvir mais. A silenciar um pouco todas as verdades absolutas que adquiriu, deixar elas um pouco de lado e abrir um espaço para o que é novo. E também para outros, que eu sei que vai acontecer isso, vão ter uma clareza do porquê as coisas são como são. Uma ferramenta aí para trabalhar, uma ferramenta aí de serviço. Vão se dar conta da ferramenta que possuem. Não há por que estabelecer um estado como privilegiado, não há por que rebaixar um estado como indigno. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Todas as estradas levam a São Paulo.